As Forças Armadas de Israel realizaram ataques em Beirute, no sul do Líbano e na faixa de Gaza, focando em alvos do Hezbollah. Luca Bassani tem as informações. Luca, me conta como é que está agora mais um capítulo dessa tragédia que começou em 1948 e não tem data para acabar. Pois é, Capês, uma situação extremamente difícil. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no Linha de Frente. Mais bombardeios no sul do Líbano, na cidade de Nabatia, ou Nabatie, falado também em árabe, onde 6 pessoas foram confirmadas mortas até o momento, inclusive o prefeito da cidade. Os israelenses disseram que lá conduzem operações para desmantelar estruturas militares do Hezbollah, que também tem nesta região uma extensa rede de túneis, muito parecido com aquilo que nós ficamos sendo informados na faixa de Gaza, né, que também já passou por um processo de destruição, mas não sabemos ao certo se tudo foi destruído até agora ou não. Aquilo que sabemos é que há, de fato, um grande êxodo dessa região do sul do Líbano para as regiões centrais, mesmo Beirute sendo uma cidade perigosa neste momento. Muitas famílias do sul, das regiões da fronteira com Israel e aquela parte também do sudeste do Líbano, quase na fronteira com a Síria, têm vindo à capital Beirute e outras regiões ao norte do país, e a ONU estima que cerca de 20% dos libaneses já tiveram que deixar as suas casas desde o começo desta nova guerra, né? 1.200.000 pessoas, um número muito impressionante, ao mesmo tempo em que nós vemos que essas conversas diplomáticas que supostamente estariam sido incentivadas pelas potências ocidentais não têm gerado nenhum tipo de fruto positivo. Os israelenses e também os terroristas do Hezbollah ou do Hamas não têm se encontrado de maneira regular para negociar um cessar-fogo, já que Netanyahu deixou claro que o seu objetivo é acabar de vez com a insegurança nas suas fronteiras e ver, neste momento, uma oportunidade que há muito tempo não aparecia após o terrível atentado terrorista do 7 de outubro, que abriu a chance para os israelenses responderem. Muitos acreditam que de forma desmedida, dada a destruição da infraestrutura de Gaza e também do Líbano, mas não parecem dar o braço a torcer, e tudo indica que será um período de grande violência durante as próximas semanas também. Luca, como é que estão as tensões diplomáticas? Parece que o Emmanuel Macron, o primeiro-ministro da Espanha, não estão falando em bloqueio de armas agora, o presidente da Irlanda também. Como é que está essa situação em relação à União Europeia e os países da Europa Ocidental? Ontem, inclusive, Capês, Netanyahu fez uma declaração direta para alfinetar Emmanuel Macron, se a gente pode dizer. O presidente francês tinha dito que Israel não pode atacar as forças da ONU, assim como fez na semana passada, porque o próprio país, Israel, foi fundado através de uma resolução das Nações Unidas. E Netanyahu respondeu que não foi através dessa resolução, mas através da guerra de 1948, vencida pelos israelenses contra a coalizão árabe, que Israel existe, porque o objetivo daqueles países naquele momento era eliminar o Estado judeu desde o seu nascimento. Isso causou um certo desconforto entre a diplomacia europeia e os israelenses, afinal, vários países, como você bem mencionou, Irlanda, Espanha, outros países mais progressistas e que têm uma visão até mais pró-solução a solução de 2 estados, né, mais pró-Palestina, disseram que não vão continuar mandando armamentos de maneira tão frequente a Israel. Ao mesmo tempo, a Alemanha, apesar também de ter um governo progressista aqui, com Olaf Scholz, acabou decidindo que vai continuar com o seu envio de armas de maneira regular, porque defende o direito de Israel de se defender, apesar das críticas que o governo tem sofrido também aqui dentro do país por conta dessas medidas. Afinal, o mundo todo está acompanhando essa guerra em tempo real e nós sabemos as repercussões políticas internas que isso tem tido em diversos países, exemplo dos Estados Unidos, com tantas manifestações, e aqui na Europa também muitas passeatas já aconteceram. Luca, agora outro assunto internacional que está dando o que falar, rapaz. Nas eleições americanas, parece que aí no estado da Geórgia, a contagem dos votos não vai mais ser manual. Que confusão. Explica isso aí pra gente, Luca. Olha, Capês, é importante a gente passar um panorama para a nossa audiência, por que isso é tão importante. A gente sempre fala aqui que não ganha as eleições para presidente quem é o mais votado, mas quem consegue a configuração exata de colégios eleitorais 270 para se tornar um presidente. E nesse sentido, 6 estados são fundamentais. Dentre esses 6 temos a Geórgia, que na eleição passada
teve uma diferença de apenas 11 mil votos entre Joe Biden e Donald Trump e deu a vitória para o presidente atual, o democrata Joe Biden, naquele estado com mais de 5 milhões de votantes, a diferença ficou em 11 mil votos. A eleição em São Paulo foi tão parelha, nós falávamos em 80 mil votos, imagina 11 mil votos, uma eleição nacional decidir um estado tão importante quanto a Geórgia. Naquele momento, Donald Trump acusou sem provas o estado de estar cometendo fraude na contagem dos votos. Exatamente por isso que um grupo, pró-Trump, que fica em algumas regiões do estado da Geórgia, determinou no mês passado que a contagem dos votos aconteceria de forma manual, já que o ex-presidente, atual candidato, ele colocava a culpa no sistema de contagem eletrônico. Pois bem, isso foi decidido, mas ontem foi revogado por um juiz também do estado da Geórgia para que não se perca tempo na contagem e tudo aconteça como sempre foi, contando eletronicamente esses votos. É importante dizer que no estado da Geórgia, que é tão fundamental, a eleição já começou e por isso todo mundo já está olhando qual que tem sido o movimento do eleitorado por ser um estado decisivo, muitos inclusive temendo que uma nova corrida muito próxima, que é o que indica as pesquisas nesse momento, poderá causar novamente esse pedido ou essas acusações de fraude, assim como foi em 2020, e causar desinformação perante a população, de acordo com o sistema eleitoral americano. Então pode causar muito caos neste aspecto também, essas decisões tomadas assim, bem na hora da eleição começar praticamente, no caso da Geórgia, que já começou, assim como fazem alguns estados americanos, iniciando antes do 5 de novembro, quando é a data oficial para a votação em todo o país. Ô Luca, uma última pergunta. Tem as pesquisas lá nos Estados Unidos, as pesquisas que são úteis e as que são inúteis. As pesquisas inúteis são aquelas que apontam preferência do eleitor como se fosse uma eleição em que se estendesse por um país unitário, que todo mundo votasse e o candidato tivesse mais votos, seria eleito. Nessa, está diminuindo a diferença entre a Câmara e o Donald Trump para 2 pontos percentuais. Era de 4 pontos até bem pouco tempo. E eu vi uma outra pesquisa em que o Trump ganha em praticamente todos os estados americanos, mas perde em Illinois e no Novo México. Como é que está essa questão? Vamos falar da pesquisa útil? Você recebeu alguma informação? Como é que está indo o desenvolvimento da pesquisa nos estados que elegem os delegados, que comporão os 570 delegados que vão escolher quem é o próximo presidente dos Estados Unidos? Olha, Capeza, é bom te dizer que nos Estados Unidos, assim como no Brasil, os institutos de pesquisa também costumam errar bastante. É comum eles já terem errado historicamente, seja para o lado democrata ou para o lado republicano. Então, não podemos levar muito em conta as pesquisas, considerando o histórico delas em errar muitas vezes bem próximo do pleito. E você falou pesquisas úteis e inúteis. As úteis são aquelas de 6 estados que decidem as eleições durante os últimos 4 ciclos eleitorais, 5 ciclos eleitorais, que são a Arizona, Nevada, esses mais próximos da Califórnia, a Geórgia, no sul dos Estados Unidos, e os 3 estados que ficam lá no meio oeste americano, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. Desses 6 estados, nós temos Trump com vantagem na Geórgia, em Nevada e em Arizona, ou seja, uma diferença favorável ao republicano, mas aí na faixa dos 2%, portanto estaria dentro da margem de erro, enquanto que Michigan e Wisconsin a vantagem é de Kamala Harris e na Pensilvânia é um empate absoluto. Como a diferença entre os dois está abaixo da margem de erro, ou seja, está entre 0,5%, 1% até 2%, pode ser que o resultado seja invertido daquilo que a pesquisa aponta dentro da própria margem de erro dela. Então, não dá para afirmar categoricamente que Kamala Harris tem uma grande vantagem ou que Donald Trump tem uma grande vantagem nesses estados cruciais. Apenas nesses que eu mencionei, que Trump aparentemente está na frente, de acordo com as pesquisas nacionais, Arizona, Nevada e Geórgia, mas nos outros 3 que valem mais, se nós observarmos o número de colégios eleitorais, Pensilvânia com 19 votos, Michigan, se não me engano, são 10 ou 14, é muita coisa valendo nesse contingente de 270, tudo indica que será muito, muito apertado e essa diferença aí de 11 mil votos, 30 mil votos em cada um desses estados vai ser decisiva, assim como foi em 2020, se a gente olhar como foi a eleição na Geórgia que eu acabei de mencionar. Apenas 11 mil votos no universo de 5 milhões de eleitores decidiu aquele estado para Joe Biden e acabou sendo fundamental para a vitória do democrata. Ô, Luca, nós estamos aqui com o nosso professor Zé Milagre, ele é especialista em direito digital, ele quer fazer uma pergunta para você. Boa tarde, Luca.
Queria falar um pouquinho sobre a derrubada dessa lei, dessa regra da Geórgia da contagem manual dos votos, algo que vai fora, né? Vai totalmente fora ao padrão que a gente vê hoje, a tecnologia sendo utilizada, gerando elementos de rastreabilidade, auditoria. E eu fui estudar essa lei, essa regra, ela dizia que eu precisaria de 3 indivíduos em cada distrito da Geórgia para contar, e são 2.400 distritos. Exato. E os 3 têm que dar um match ali, a mesma conta, senão vão nomear um quarto para entender o que está acontecendo. Por outro lado, eu tenho que divulgar os resultados até às 17 horas do dia seguinte. Queria perguntar para você, qual é o fundamento que permitiu que essa regra fosse estabelecida e se existe algum outro dos estados influentes na eleição que também já passaram por essa discussão ou se existe essa regra análoga em algum outro estado decisivo? Essa questão do tempo, doutor José, é realmente muito crucial para a reversão da decisão. Eu acho que talvez não tenha ficado muito claro o que eu disse, que essa decisão foi tomada assim em 20 de setembro, portanto há 3 semanas, que a contagem seria manual. E hoje um juiz da Geórgia reverteu a decisão, voltando a contagem para a maneira eletrônica. Ela foi decidida assim por conta das alegações de supostas fraudes feitas pela chapa republicana em 2020 no estado da Geórgia, que foi tão fundamental. Exatamente colocando que se fosse uma contagem manual, poderiam fazer uma recontagem de maneira mais fácil, um voto mais auditável, se assim podemos dizer. Mas a gente tem que deixar claro que sempre foi feito o voto em cédula de papel, onde você tem um ballot, que eles chamam em inglês, você assinala o candidato a presidente, o candidato a governador, naqueles estados que votam governador neste ciclo, para os deputados, para os senadores, até mesmo para os juízes estaduais, né, o Attorney General, entre tantos outros cargos. E isso depois passa por um scanner e é tudo computado muito mais fácil do que uma pessoa ter que ficar fazendo risquinho, fazendo conta, como você colocou, 3 delas por cada uma das sessões, seriam praticamente 7.000 pessoas envolvidas nesse processo, que não daria tempo de dar a resposta no dia seguinte. Então, a justificativa para ser a contagem feita de maneira manual é porque houve um pedido dos republicanos para que isso acontecesse. A justificativa para reverterem a decisão é que isso vai economizar tempo para que os resultados sejam divulgados no horário correto. Ao mesmo tempo que nenhum outro estado, pelo menos que eu tenho conhecimento, que é desses estados mais importantes, vai seguir esse método de contar manualmente, porque não faz sentido se nós temos a tecnologia para nos ajudar, evidentemente, nos dias de hoje. Ô, Luca, uma última pergunta. A Luana Tavares quer dirigir uma pergunta a você. Oi, Luca, boa tarde. Luca, queria aproveitar aqui a sua presença para entender o que aconteceu ontem no comício com o Donald Trump, que interrompeu ali a conversa com o seu grupo para ouvir música. Conta um pouquinho para a gente o que aconteceu. É realmente um episódio um tanto quanto peculiar, né? Nós sabemos que nessa reta final, muitos dos comícios têm acontecido nesses estados que são battleground states, né? São estados das batalhas principais, né? Os estados pêndulo, e muitos deles têm, às vezes, gafes cometidas ou até mesmo um discurso mais inflamado voltado para aquela população específica. Ontem, Donald Trump resolveu dar um sinal de ser uma pessoa um pouco mais moderna, deixando de lado os seus apoiadores, indo escutar uma música, mostrando também esse lado dele que gosta de algo que é mais moderno. Ele que já no Twitter antigamente, né, criticava filmes, criticava cantores, criticava jogadores de futebol e dos esportes. Então é uma participação também para esse tipo de eleitorado mais jovem, mas a gente vai ficar de olho nas eleições. Aproveito a oportunidade para dizer que no dia 5 do mês que vem, até mesmo antes, estarei em Washington acompanhando as eleições em loco e também os resultados aqui na Jovem Pan News, uma extensa cobertura desta eleição que tende a mudar o destino dos Estados Unidos e também de todo o mundo, como nós falamos aqui sempre com o KP, seja no Oriente Médio, seja na Ucrânia, por conta do apoio do financiamento americano para cada um dos seus aliados. Luca Bassani, muito obrigado. Uma boa noite a você aí em Munique, onde são 20 horas e 35 minutos.